Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. O apóstolo João nos falou que estamos vivendo a última hora sobre essa terra. Os versículos que nós lemos nessa noite nos apresenta o verdadeiro Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Esses versículos nos falam de um Cristo eterno e absoluto. E nós sabemos que tudo que é eterno, tudo que é absoluto, é imutável. O versículo dessa noite nos apresenta Cristo em 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado, Cristo nos é apresentado como Redentor para a humanidade. Não havia um único ser humano capaz de pagar a dívida que os seres humanos tinham para com Deus. Cristo Jesus se destituiu de toda a sua divindade, se fez carne e habitou entre nós. Ele veio a essa terra com uma finalidade: pagar nossa dívida e assim carregar sobre seus ombros os nossos pecados e as nossas iniquidades. Foi, portanto, nosso substituto, levando sobre si o castigo que nós, pecadores, merecíamos. Mas, com o passar do tempo, essa figura de Redentor que pairava sobre Cristo passou a ser divulgada entre os seres humanos como um Cristo diferente. Um Cristo cheio de ostentação, um Cristo com uma data de nascimento e que o mundo comemora a cada ano. Na verdade, esse Cristo apresentado, ou que passou a ser apresentado, é um Cristo para um dia só. Um Cristo que, passado esse dia de comemoração, ele deixa para trás dívidas e depressão em muitos seres humanos. Portanto, irmãos, esse Cristo que é apregoado, com toda certeza, não é o Cristo verdadeiro, aquele enviado por Deus, aquele que veio para unir 2 povos, um que era escolhido por Deus, os judeus, e outros que eram os ímpios.
Mas esse Cristo, mandado por Deus, ele não deixou uma igreja estabelecida. Ele não deixou doutrinas rígidas, doutrinas a serem seguidas. Não. Muito pelo contrário. Ele deixou para os seres humanos um modo de vida, onde o amor, a caridade e a busca do bem-estar de todos fosse o fio condutor para uma vida nessa terra. Infelizmente, a religião ou a religiosidade, que devia ser o propósito principal para a solidariedade humana, a união e a paz entre os povos, tem se tornado motivo de conflitos, motivos de intolerâncias em todos os recantos deste mundo. Temos visto, irmãos, crenças serem perseguidas ou perseguirem, por aceitar ou não a existência de um Deus diferente. Um Deus diferente daqueles que eles seguem. Então, muitas crenças, muitas religiões perseguem ou são perseguidas por não acreditarem em um Deus verdadeiro, um Deus único, um Deus diferente daquele Deus que muitos seguem. Essa intolerância, uma intolerância religiosa, não é mérito do nosso tempo. Não. Isso não está acontecendo só nos dias atuais. Isso vem acontecendo desde o princípio, desde o início. Quando o homem começou a uma transição de um Deus politeísta, ou seja, de vários deuses, para um único Deus. O homem começou a reconhecer a existência de um Deus verdadeiro, de um Deus único. Isso foi causa para que essa intolerância religiosa começasse a aflorar. Pois quando o homem começa a aceitar a existência de um único Deus, um Deus verdadeiro, aqueles que acreditam em muitos deuses, que acreditam em outros deuses, se sentem ofendidos, se sentem pressionados e dão vazão a essa intolerância religiosa. A crença de um Deus único trouxe ainda mais intolerância religiosa, e essa intolerância é alimentada por grupos de poder, grupos de interesses, uma vez que cada um acredita em um Deus
segundo as suas convicções, suas lendas e suas tradições. Mas independentemente dessas crenças, independentemente dessas tradições religiosas, nesta noite nós queremos abordar somente um Cristo verdadeiro, o Filho do Deus vivo. E para isso, vamos fazer algumas reflexões. A primeira reflexão é que Cristo Jesus é o Messias prometido. Sim, Cristo Jesus é o Messias prometido. É aquele Messias enviado por Deus. No Antigo Testamento, Deus prometeu que iria enviar seu ungido, o Cristo. Ungido quer dizer Cristo. O seu ungido para salvar o povo. Ele mandaria um homem consagrado a Deus, que se tornaria um profeta, um sacerdote e um rei. 3 em 1. Esse homem consagrado teria a missão de levar pessoas ao arrependimento e à salvação. Na sua vinda, pregando o evangelho do arrependimento, muitas pessoas acreditaram que ele era o Messias verdadeiro. Mas muitos também acreditaram que ele iria estabelecer o reino de Israel. Um reino nesta terra. Mas o reino que Cristo veio estabelecer não era um reino dessa terra. E por isso o povo que ele veio salvar não era apenas o povo de Israel. Como eu falei no início, ele queria salvar sim o povo de Israel, mas queria também salvar os ímpios que não pertenciam ao povo escolhido. Cristo Jesus, ele veio para salvar todos que nele creem. Todas as profecias sobre o Messias, elas formam um plano unificado, ou seja, é um todo. São as promessas de Deus. E dessas promessas, muitas já se cumpriram. Outras estão se cumprindo e algumas delas irão se cumprir ainda em nossos dias. Cristo Jesus é um Deus atemporal. É o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele foi o Deus de Abraão no passado,
o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele era antes do tempo ser tempo. E também será depois que o tempo findar. Ele sempre será o mesmo. Está escrito na palavra de Deus que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Declaração feita na Bíblia Sagrada, no livro de João, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Ao mesmo tempo que Cristo nos ensina a seguir os bons exemplos dos líderes verdadeiros, dos líderes que ensinam as palavras de Deus, ele também nos adverte contra ações dos falsos líderes, pessoas que tentam infiltrar doutrinas e costumes estranhos. Doutrinas e costumes adversos àquele que está descrito nas Escrituras Sagradas. Devemos observar que todos os líderes, bons ou maus, são passageiros. Eles vêm e vão. Devemos sim imitar os bons líderes. Devemos imitar os bons líderes. Como vamos imitá-los? Ensinando a palavra. Mas uma coisa é certa, irmãos. Nosso verdadeiro líder deve sempre ser Cristo Jesus, que é um líder eterno, que é imutável. O seu caráter jamais vai mudar. Ele jamais vai mudar. Ele não muda. A segunda reflexão podemos tirar nessa noite é que Cristo Jesus é o exemplo de amor. Cristo é o exemplo de amor. É verdade, irmãos. Cristo é o nosso maior exemplo de amor. Seu amor é verdadeiro. O amor de Cristo só faz o bem. É um amor que alimenta os famintos, cura os enfermos, expulsa demônios, liberta os oprimidos, libertando do diabo, libertando do pecado, libertando da morte, a morte eterna. Cristo está sempre pronto para ajudar. Ele ajuda aqueles que lhe pedem socorro. Quando Cristo veio a essa terra, ele não pregou apenas o amor. Ele praticou o amor.
Ele nunca se recusou de ajudar a ninguém. Ele estava pronto, estava disposto a ajudar quem ele procurasse. O amor de Cristo é um amor que corrige. É um amor que chama ao arrependimento. É um amor que conduz ao novo nascimento. É um amor tão grande, mas tão grande, que ele entregou a sua própria vida lá no Calvário. Ele não precisava ter morrido por nós, mas ele entregou sua vida para resolver os nossos problemas. O meu, o teu, o nosso problema. O amor de Cristo é um amor transformador. O amor que pode transformar simples mortais em seres espirituais. Porque o amor de Cristo é um amor que salva. Sim, é um amor que salva. Ele nos deu e nos tem dado a prova desse seu grande amor. Quando ele veio a esse mundo, não para ser servido, mas para servir. Ele veio a esse mundo para dar a sua vida em resgate de muitos. Palavras escritas nos livros de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Ele veio a esse mundo para que nós pudéssemos ser participantes da vida eterna ao seu lado. Ele é a verdade. E o amor e a verdade sempre caminham juntos. Mas, infelizmente, esse amor de Cristo Jesus pelo ser humano não é reconhecido por muitos. Sim. Grande parte dos seres humanos não reconhece esse amor. E muitos falam sobre amor. Mas todos aqueles que pregam esse amor, um dia ou outro são perseguidos. São perseguidos por aqueles que são amantes do mundo. E os amantes do mundo perseguem os verdadeiros cristãos porque não querem, não desejam ser confrontados. Cristo veio a esse mundo, mas os seus, o povo escolhido, não o reconheceu. Eles não reconheceram que Cristo era o Messias enviado por Deus. Mas isso não aconteceu só com os judeus, não. Isso acontece nos dias atuais. Os nossos dias são marcados também por pessoas que procuram a Cristo. Eles procuram a bênção
bênçãos de Deus. Mas a grande maioria só quer a bênção. Eles não querem o dono da bênção. Isso quer dizer que nossos contemporâneos, e não estou falando daquelas pessoas que estão fora da igreja, eu estou falando de pessoas que estão dentro das igrejas, são crentes que só querem as bênçãos. Eles não querem os donos da bênção. Eles não querem Cristo Jesus. A terceira reflexão que podemos tirar nessa noite é que Cristo Jesus tem uma identidade. Assim como nós temos uma identidade, e nessa idade nós temos um nome e temos um local de nascimento, Cristo também tem uma identidade. O apóstolo João escreveu: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. João, capítulo 1, versículo de 1 a 3. O verbo significa palavra. João está afirmando a divindade de Cristo Jesus, dizendo: o verbo era Deus. Que Cristo estava lá desde o princípio. Ele é Deus. Em outras palavras, João está dizendo que Cristo Jesus é eterno. Que ele estava lá antes de que o mundo fosse criado. Isso nos leva a crer que Cristo Jesus está em Deus. Se Cristo Jesus está em Deus, só existe um Deus. Um Deus com 3 personalidades. Personalidades distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, irmãos, Cristo Jesus não veio ao mundo para revelar Deus. Não. Ele não veio ao mundo para revelar Deus. Ele veio ao mundo como Deus revelado. João declara que ele é a palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus é Cristo Jesus. Mas não foi só João que falou isso, não. O livro de Apocalipse também declara que a palavra de Deus é Cristo Jesus. Lá no capítulo 19, versículo 11 ao 13. Cristo é chamado de Alfa e Ômega. Alfa e Ômega. Isso quer dizer o princípio e o fim. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Então,
Ele é o verdadeiro, ele é a verdadeira luz, cheio de graça e verdade. Uma luz que ilumina todo ser humano. Ele mesmo disse, quando falava com o sumo sacerdote de Israel: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Declaração feita em Marcos, capítulo 14, versículos 61 e 62. Apesar de não haver dúvidas de que Cristo Jesus é a palavra de Deus, então não existe dúvidas quanto a isso. Ele verdadeiramente é a palavra de Deus. Então não existe qualquer dúvida. Ele é Deus. E olha que tem muitos impostores que tentaram e tentam enganar pessoas se fazendo por Cristo. Se fazendo como se fossem os enviados de Deus para essa terra. Mas Cristo também nos advertiu. Ele falou que nos últimos dias, e nós vivemos os últimos dias, haveriam falsos cristos. Pessoas que tentariam se passar por ele, que se tentariam passar pelo Messias, que pretendiam ser o Salvador do mundo. Ele nos advertiu falando: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. A muitos enganarão. Palavras declaradas no livro de Mateus, versículo 24, nos capítulos 4 e 5. O apóstolo Paulo também nos advertiu. Ele falou que falsos apóstolos pregariam sobre um Jesus que não é verdadeiro. Ele disse: temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os entendimentos vossos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Porque se alguém vem a vós e vos pregue outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boa mente o suportais. Palavras descritas no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4. Paulo vai além. Ele nos diz: ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado,
o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Palavras escritas no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. A quarta reflexão que podemos tirar nessa noite é que Cristo, Jesus, está nos 3 tempos. Ao começarmos a falar nesta noite, nós falamos sobre o versículo de Hebreus, que ele nos apresenta um Cristo em 3 tempos: no presente, no passado e no futuro. Embora o mundo o tenha conhecido apenas após a sua encarnação, quando ele se fez homem e habitou entre nós, e começou a dispensação da graça, Cristo Jesus é eterno. Isso quer dizer, ele sempre existiu. Lá no passado, antes da sua vinda, ele foi revelado no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3, versículo 14 e 15. O primeiro livro da Bíblia já fala de Cristo. Ele é revelado em resposta ao pecado do homem e aquilo que ele viria fazer no futuro. O que ele faria em sua passagem pela terra na forma humana. Ele desafiou religiosos da época. Ele afirmou para esses religiosos que o Velho Testamento falava dele, falava sobre ele. Ele falou para esses religiosos: se vocês de fato crescem em Moisés, também creiam em mim, pois ele, Moisés, escreveu a meu respeito. Então Moisés escreveu a respeito de Cristo. Antes da sua crucificação, ele também falou. Ele apontou para o livro de Isaías. Isaías capítulo 53, versículo 12. Ele disse: é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. E lá na cruz, no Calvário, realmente ele foi crucificado entre 2 malfeitores e contado como eles. Mas a Bíblia Sagrada traz centenas de profecias lá no Velho Testamento,
profecias que apontam para Cristo Jesus. E todas essas profecias foram cumpridas por Cristo quando ele veio para essa terra. Podemos citar o seu nascimento, descrito por Isaías, capítulo 7, versículo 14. O seu ministério terrestre, também descrito por Isaías, no capítulo 6, capítulo 61, versículo 1. A forma de sua morte. A forma de sua morte, descrito no livro de Salmos, capítulo 22. Sim. Ele declarou lá na sinagoga de Nazaré, ao ler o livro de Isaías, capítulo 61, ao dizer: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabam de ouvir. Declaração feita por ele no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 ao 21. Ele é pronunciado no Antigo Testamento através de coisas e pessoas que apontam para Cristo Jesus. São pessoas que na sua vida apontaram para Cristo, coisas que apontaram para Cristo Jesus. Podemos citar aqui Moisés. Moisés foi um tipo de Cristo que libertou o povo judeu milagrosamente das garras dos reis do Egito. Podemos citar Abraão, que foi chamado para oferecer o seu filho Isaque, como um sacrifício. Isso também aponta para Cristo Jesus, que seria oferecido como sacrifício em nosso lugar. No deserto, Moisés fez uma serpente de bronze e colocou essa serpente em um poste. E todos que olhassem para essa serpente eram curados. Descrição feita no livro de Números, capítulo 21, versículos 4 ao 19. Essa serpente, feita por Moisés e colocada na cruz, aponta para Cristo Jesus. Um Cristo que também foi pendurado na cruz do Calvário, pregado na cruz do Calvário. E é descrito por João, que diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Palavras escritas no livro de João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Se não bastasse todas essas coisas, nós podemos citar o próprio tabernáculo. O tabernáculo lá do Velho Testamento, que o povo judeu usava, aponta para Cristo Jesus. Aqueles sacrifícios que eram feitos, eles simbolizavam o sacrifício de Cristo para expiar os pecados dos seres humanos. A luz do mundo, simbolizada pelos candelabros, o pão da vida, simbolizado pela mesa
E os pães da proposição, intercessor celestial, simbolizado pelo altar do incenso, a água da vida, representados pelas bacias usadas pelos sacerdotes para se lavarem, o véu que estava diante da Arca da Aliança, prefigura a humanidade de Cristo Jesus. Enfim, irmãos, toda a Bíblia faz declarações sobre Cristo Jesus, sua primeira vinda, seu ministério, sua morte e ressurreição. Portanto, ele é o tema central do Velho Testamento. Um Velho Testamento que aponta para uma nova esperança, uma esperança de vida, vida eterna através de Cristo Jesus. No passado, ele era o Verbo. Isto é, ele era a palavra de Deus. Mas chegou o tempo aceitável, o tempo de resgate, ou o prazo para resgatar nossas vidas, vidas que foram criadas por Deus, mas que foram vendidas para o inimigo pelo preço do pecado. Deus quer nos comprar de volta. Deus nos quer dar liberdade, uma liberdade total. Ele quer nos mostrar a riqueza da sua graça. Ele quer nos mostrar o seu infinito amor. O Verbo se fez carne. Ele habitou entre nós. Isso quer dizer que aquele que é eterno foi conformado ao tempo. Isso é, aquele que jamais foi criado. Ele assumiu a humanidade, assumiu a forma humana e o infinito se tornou finito. O Deus, o Todo-Poderoso que ninguém podia ver, foi visto. Foi visto em carne e osso. Visto habitando entre os homens. A encarnação, ela se tornou o centro da fé cristã. E quem não crê ou nega a encarnação de Cristo Jesus, a encarnação de Deus na pessoa de Cristo, não pode ser considerado um cristão. Portanto, irmãos, Cristo Jesus não é uma criatura. Ele é uma pessoa divina e eterna. Ele habitou entre nós. E a sua estada nessa terra é registrada no Novo Testamento, quando ele se despiu de toda a divindade.
Ele ficou sujeito a todas as limitações humanas. Portanto, Cristo, ele sentiu cansaço, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu dor, ele se alegrou, ele se entristeceu e chorou. Sim, ele chorou. Então, tudo isso, irmãos, apesar da sua humanidade, ele não pecou. Ele não teve nenhuma falha. Ele foi perfeito. Ele entregou sua vida para o resgate da humanidade. Com isso, irmãos, começou a nova aliança. Uma nova aliança feita por Deus para com o ser humano. Deus cumpria sua promessa. Uma promessa que Deus fez à humanidade e que perdoaria todo o pecado e restauraria a comunhão com aqueles cujos corações se voltarem para Ele. A promessa é para todos, mas a restauração é só para aqueles que tiverem seus corações voltados para Ele. A morte de Cristo é a base da promessa. Ela foi predita por muitos profetas. Moisés, Ezequiel, Jeremias, tantos outros. Desde o Antigo Testamento. E lá também previu-se que Israel falharia. Então Deus sabia que Israel iria falhar. E Cristo veio para que a lei fosse cumprida. Ele veio para estabelecer a nova aliança entre Deus e o seu povo. Foi firmada com Israel, mas após a ressurreição de Cristo, os gentios também foram trazidos para essa bênção. Livro de Efésios, capítulo 2, versículos do 3 ao 14. Versículos 13 e 14. Com a vinda para participarem da nova aliança dos ímpios, foi formada a igreja de Cristo. Uma igreja nesta terra. Uma igreja que seria responsável em levar as boas novas a todas as criaturas. A nova aliança, ela será cumprida. E vai ser cumprida nessa terra. Durante o reino milenar.
e depois será cumprida na eternidade. Durante toda a eternidade futura. É uma nova aliança que é alicerçada no amor, através da fé, da graça, da misericórdia e arrependimento. É uma aliança que contrasta com a velha aliança que era prevista através das ordenanças cerimoniais e civis. A todo ser humano é feito convite. Um convite para seguirmos a Cristo Jesus. Um convite que nada exige. Um convite que nada pede em troca. Um convite para seguirmos a Cristo Jesus, fazendo nessa terra sua própria justiça, por amor e por misericórdia, perdoando nossos pecados, justificando a todos que nele crer, livrando de uma eterna condenação, para que possamos viver eternamente com ele, após a sua volta para buscar a igreja. Portanto, irmãos, quem nele crê não é julgado. Aquele que não crê já está julgado. O que não crê no nome do unigênito Filho de Deus já está julgado. Palavra descrita no livro de João, capítulo 3, versículo 18. No futuro, irmãos, após a sua volta, teremos o reino celestial, o reino prometido, um reino nessa terra, um reino milenar, um reino sobre o domínio de Cristo Jesus, que nos promete um mundo em tempo de paz, um mundo em prosperidade para todos aqueles que estiverem nessa terra. Essa promessa, irmãos, ela permanece. Ela está incrustada nos corações de todos os que creem em Cristo Jesus. Quem crê, leva a palavra de Deus. Seduz a muitos, apesar das tentativas do inimigo em desacreditar e esconder essas esperanças. Pois essa é a nossa esperança, viver eternamente com Cristo Jesus. Finalmente,
após esse período, do reino milenar de Deus, de Cristo nessa terra, nós teremos o grande julgamento. Um julgamento que irá separar eternamente o joio do trigo. O joio será lançado para uma eternidade no lago de fogo. E o trigo, uma eternidade ao lado de nosso Redentor, Cristo Jesus. Amém.